Olá, eu sou a Tina. E eu sou a Deia. Bem-vindas ao 6º episódio da 2ª temporada. Hoje o papo é para nós, mulheres que sabemos falar, e muito, mas às vezes esquecemos de usar a voz para pedir o que realmente queremos. Soltar a voz não é só reclamar do marido, do chefe ou do espelho, né? É se expressar, se posicionar, dizer o que sente, o que precisa, o que sonha. Então, bora conversar sobre isso? Solta essa voz, mulher! Olá, eu sou a Tina. E eu sou a Deia. E hoje o nosso 6º episódio da 2ª temporada dos 50 Tons de Caos com... Episódio de hoje, solta essa voz, mulher! E não só para reclamar, a gente vai falar sobre essa nossa expressão, né? Como é que a gente se expressa para o mundo, se a gente se cala, ou por que a gente se cala. Então, sejam todas bem-vindas a mais um caos. É mais um caos. Sejam bem-vindas à nossa expressão verbal. Isso aí. Então, Tina, já vamos começar. Olha só. Quantas vezes a gente se cala para não criar conflito? Me conta. Eu acho que tipo de pessoa? muitas vezes, na verdade, se eu sou esse tipo de pessoa, eu acho que não. Eu acho que eu sou uma pessoa que criar um conflito. Eu preciso falar, né? Eu acho que o grande desafio é aprender a falar, né? É como falar, para ser ouvido, né? Mas me calar para não criar um conflito, claro que talvez pela maturidade, hoje eu já escolha mais as minhas guerras, né? As minhas batalhas, né? E tu? Então, eu também. Não, geralmente eu sou a que causa conflito, até a gente tava conversando, né? Pode ser que em algum momento, sim, eu tenha me calado pra não criar conflito, mas geralmente não. Geralmente eu falo e acabo botando lenha na fogueira, né? Não tem aquela história de ficar contando até 13, respira, depois tu responde, não. Eu esqueço até de respirar, primeiro eu respondo, depois eu respiro. Exato. Não, e outra, né? Às vezes a gente respira, medita, horas depois tem que falar. Tem que falar, porque enquanto não fala, parece que tem uma coisa, tem um sapo preso, né? Parece que ali na garganta... Laringe bloqueado. Meu laringe tá bloqueado. Eu acho que talvez ele já tenha ficado bloqueado muito tempo. Então, olha só. E por que parece mais fácil engolir o que incomoda do que dizer com jeitinho o que a gente tá sentindo? É que eu acho que a gente aprende tudo errado, né? A gente aprende, e eu falo isso sempre aqui no podcast, porque eu vejo isso muito, que mulher não pode contrariar, ela tem que ser boazinha, ela tem que ser meiga, né? Ela tem que compreender. Então, assim, a gente vem de uma formação cultural de que a gente tem que ser recatada do lar e só dizer sim. Né? Ai, seja feminina. Aliás, hoje eu pensava bem nisso. Eu vi um vídeo no Instagram que era assim: tinha uma mulher andando e ela andava assim com os braços mais abertos, né? Aí a pessoa, não me lembro aonde que eu vi, e a pessoa dizia assim, masculina. Aí eu pensei, cara, mas eu ando assim, rapidinho, com os braços abertos, não sei o quê, porque eu gosto de andar rápido. Aí aparecia do lado um post da mulher assim, com as mãozinhas assim, andando, feminina. Aí eu falei, cara, Rotulando. por favor, né? Rotulando. Por favor, eu acho que a gente tem que parar de criar. Eu acho sim que a mulher, a gente já falou isso várias vezes no nosso workshop, várias vezes, né? Que nós mulheres, até para a gente se tornar competitiva ou aderir ao mercado de trabalho, ser vista, a gente até a gente sufocou, não assumiu, a gente sufocou o feminino. Como se o feminino fosse mais fraco e o masculino mais forte, né? Quando a gente já falou que várias a gente já fez essa reflexão. O feminino tem seus superpoderes, como o masculino também, e são energias complementares. Então, assim, a gente tem mania, e tu vê muito isso no Instagram também, quer ver? De rotular e de criar padrões. Até a gente tem alguns padrões, mas pessoas não podem ser colocadas de forma exata. Né? Tipo, sabe, formatadas em bloco? Na caixinha. Isso, na caixinha. Na caixinha. Não tem como. Não existe isso. Então, esse é mais fácil engolir, né? Eu acredito que muitas vezes as situações que a gente passa na vida, a gente acaba engolindo muita coisa, né? Por outras coisas, né? Pra gente sustentar outras coisas que naquele momento eram relevantes. Né? Então, a gente preferiu não retrucar, não falar. E também
pela educação de a gente não saber como falar. Exatamente, era esse o ponto que eu ia chegar. Muitas vezes eu engoli, sim, mas muitas vezes eu não soube responder com jeitinho. E geralmente eu não sei responder com jeitinho. A não ser que eu pense, que eu reflita, que eu respire, que, né, consiga responder com jeitinho. Mas geralmente é sem jeito mesmo. E daí a Tina me disse assim, né, porque eu comentando com ela de um fato que eu tava incomodada com uma pessoa, e nem eu sabia por que eu tava incomodada com ela, mas o problema é todo meu, porque coitada da pessoa não tem nada a ver. E daí eu falei que eu dei uma resposta, eu falei rispidamente com a pessoa e ela, mas eu não te imagino falando assim, né? Tu falou uma coisa nesse sentido, mas tu é tão meiga. E eu vou te mostrar o áudio, acabei não te mostrando, né? Porque geralmente, ou eu engulo, né? E realmente fico quieta, não falo, me engoli, porque às vezes não consigo nem dar a resposta. Ou às vezes a resposta vem de uma maneira, né, tão rápida assim e tão impulsiva que não existe jeitinho para essa resposta. E que daí vem aquela questão da primeira pergunta, né? Do conflito. Daí, ao invés de evitar o conflito, não, eu acabo colocando mais lenha na fogueira. Mas por quê? Aí agora me veio a seguinte situação aqui, no meu raciocínio. Porque nos disseram que a mulher que fala muito, ela é chata. Né? A mulher, quando ela manifesta a tua opinião, ai, que braba que tu é. Então, assim, ó, nós, no momento em que a gente vai falar, a gente, olha só, todo o movimento que a gente faz, ai, mas eu não posso falar assim porque vão pensar que eu sou brava. Ai, mas eu não posso porque senão eu vou ser chata. Ai, eu tô sendo agressiva. Cara... A gente fica se podando, se controlando, e muitas vezes é só falar alguma coisa. Então, talvez a gente, quando fala alguma coisa, pensa, estou sendo chata. Né? E aí tu se comporta como se fosse chata. Ai, eu estou sendo agressiva. Aí tu bota essa força da agressividade, quando na verdade tu está se comunicando. Né? Então, assim, esse episódio realmente ele é muito legal, esse tema, né? Da voz, solte a sua voz. Né? Mas quando você vai falar... Que emoção, quando você vai se colocar, qual é a emoção que está, claro que depende da situação, né, mas quando tu quer ser ouvida, sei lá, no profissional e tal, a tua fala ainda implica em sentimentos de, ai, que agressiva, ai, que braba, mas isso também, quando a gente escuta alguém falar, dependendo do jeito que a pessoa tá falando, pode ser que ela nem esteja querendo ser agressiva, mas às vezes o tom de voz dela, a gente já julga, né? Nossa, ela tá braba comigo, por que ela tá falando desse jeito, né? Por que ela tá falando nesse tom agressivo? E às vezes a pessoa nem se ligou que ela tá falando daquele jeito, é só a maneira dela de se expressar, né? E como é complicado, né? A gente se expressar, tanto através de palavras faladas, quanto na palavra escrita, né? Mas aqui a gente tá falando mesmo em soltar a voz, né? Tina, tu acha que a gente fica com medo de perder quando a gente se posiciona, quando a gente fala o que a gente pensa, ou a gente acaba não falando porque tem medo de perder alguma coisa? Eu acho que pode, em alguns momentos, acontecer isso sim. Tu tolerar várias situações que você poderia se comunicar, né, e dizer assim, olha, isso que você está fazendo, seja lá quem for, eu me sinto assim. Talvez a comunicação, nossa comunicação, a gente talvez não tenha aprendido, talvez não, acho que a gente não aprendeu a se comunicar, né? Então, como tu disse antes, alguém esteja falando de forma ríspida. Por quê? Provavelmente essa pessoa estava irritada com alguma coisa e ela não comunicou. E ela está descontando numa fala ou em alguém, aquela irritação dela, está tudo errado. Na verdade, ela, né, a gente tem que reconhecer qual é meu sentimento em relação a isso, né? E eu preciso me comunicar. Né? Eu comunicar, olha, o que você fez eu me sentir assim, eu estou me sentindo assim, eu não gostei. Né? Psicóloga isso, Tina? É porque eu leio umas coisas assim. Cada vez mais, né? Lembrei do meu irmão agora. Cada vez mais eu tô assim. Ele tem essa fala. Eu preciso falar o que eu estou sentindo. Às vezes eu não quero escutar alguém. Não tenho paciência para escutar. Eu preciso falar como me senti em relação a isso, porque a psicóloga disse que eu preciso falar. Ah, legal, mas às vezes eu não quero escutar. Vou conversar com ele e dizer assim, não anuncia que tu precisa, só fala. É mais fácil tu falar. É mais fácil, porque às vezes a pessoa realmente... Aí irrita a Ariana. Às vezes a pessoa não quer escutar, e não é só ele, entende? Tu não precisa comunicar, eu preciso falar, porque... Fala, criatura, fala. É igual quando alguém te chama, né? Posso falar? Fala. Ou então... Me chamou pra quê? Ou então quando alguém chama no WhatsApp e fala assim, oi. Ai. E aquilo fica, oi. Né? Porque eu, quando eu
chama alguém no WhatsApp e fala assim, oi, meu nome é Tina, eu preciso disso. Virginiana, disso. Você pode me ajudar? Eu já mando toda a bola. É só a pessoa fazer o gol. Entende? Ou a defesa. Um dos dois. Né? O jogo tá ali. Então a pessoa fica naquela, oi? E não solte a sua voz. Quando eu soltar a minha voz. Olha, Tina, não conheço a música. Como não? Gonzaguinha, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Tina, quando foi a última vez que tu quis falar algo, mas travou? Ultimamente eu não travo mais nada não, tá? Eu remoo durante um tempo, eu penso, deveria. E depois que eu faço, falo, não deveria. Só que já foi, entendeu? É mais ou menos assim que acontece. Eu também. Tanto que eu nem consigo lembrar qual foi a última vez que eu quis falar e travei. Não. Geralmente eu falo. Me falo e tem... enfim. Às vezes eu penso um pouquinho mais, só que eu tenho um grande problema. Quando eu preciso falar alguma coisa que está me incomodando para uma determinada pessoa, enfim, e aquilo tá me incomodando, até o meu falar com a criatura, eu fico com um beiço desse tamanho. Sabe? Eu não consigo olhar pra pessoa, eu não consigo interagir com a pessoa, eu não consigo... Nossa, me irrita, porque tem aquilo que tá me irritando e que eu preciso falar. Então, quando eu fico, não, eu não posso falar, tem que guardar. Eu não consigo demonstrar que eu tô legal, eu não tô legal. Aí depois eu falo, e daí... Passou. Ai, passou, que é aquilo que a gente estava dizendo. Eu acho muito importante comunicar o que você sente, porque ninguém é obrigado a adivinhar. Né? Então, as relações precisam de comunicação. Nem todo mundo gosta de se comunicar. Então, para quem não gosta de se comunicar, eu sou uma baita de uma chata. E eu digo, sou chata mesmo. Porque eu vou falar, entendeu? Deixa eu só baixar. Vou planilhar tudo. Né? Não vou nada. Nem gosto de planilhar. Aí aqui a gente tem a voz que reclama, mas não se expressa. Por que a gente reclama tanto, mas fala tão pouco do que realmente precisa? Porque a gente não olha para os nossos sentimentos, porque a gente não expressa os nossos sentimentos. A gente, é o que tu falou, tu prefere ficar picuda, porque daí tu fica ali horas tentando fazer com que o outro adivinhe que você não gostou. E se o outro sou eu, no caso, eu vou até esquecer o que eu fiz, e eu vou ficar pensando, o que tá acontecendo? Sabe? Porque a pessoa, tipo, abstrai. Depois que eu falo, já abstraio, entendeu? Já morreu pra mim aquela briga, entendeu? Se é que era uma briga, uma discussão, entendeu? No momento que todo mundo, não, então tá, legal, tchau, né? Acabou ali. Mas eu já fui pior, eu já fui de ficar bicuda, eu já fui de remoer mais, agora eu remoo mais internamente, eu penso, repenso, algumas coisas, claro, conviver é difícil, né, cada pessoa tem um jeito, e é difícil, às vezes eu fico muito chateada com coisas que, eu ia dizer que me fazem, não, que eu permito que me façam. Aí eu acabo, né? Eu permito que me façam, aí eu remoo mais comigo. Por quê? Porque eu permiti, né? Aí eu remoo comigo mesmo, eu fico, cara, mas por que tu fez isso? Por que tu deixou isso? Por que tu permitiu? E blá, blá, blá. E aí eu fico ali naquela terapia interna e eu levo ali uns dias para conseguir me reconstruir, mas eu ainda preciso falar para o outro. E essa coisa de reclamação, eu não sei se eu reclamo, eu prefiro ficar quieta, então, do que reclamar. Né? Não, eu já consegui internalizar isso, essa questão da reclamação. Eu evito reclamar. Entendi. Eu evito reclamar. Eu acho bem legal. Então, às vezes, eu prefiro sim ficar quieta do que eu ficar verbalizando a reclamação, né? Porque a gente aprendeu que reclamar 2 vezes por aquilo que você não quer. Eu reclamo pra mim mesma. Né? Então eu prefiro ficar quieta do que reclamar. Né? Acho que seria mais ou menos isso. E daí aqui tem, ó, será que reclamar é uma forma disfarçada de pedir ajuda? No meu caso, não. No meu caso, se eu precisar pedir, eu não vou reclamar. Vai pedir? Vou pedir. Eu também sou de não comunicar. Vou ficar reclamando da vida mesmo, porque eu não tenho paciência. Eu reclamo pessoas que reclamam. Sabe? Aquela coisa eu fico remoendo comigo mesmo, sabe? Tipo, vai no banheiro, essa toalha tá não sei o quê. E aí vou e faço, né? Mas eu reclamo pra mim mesmo, mas é um hábito meu, né? Eu não fico assim, é porque tu fez isso, porque tu fez, sabe? Sim. Eu fico, sabe aquela coisinha da pessoinha chata, assim? Mas eu comigo mesma, não fico apontando. Eu chata, eu sou. Não, chata sim, mas ser chata é legal. Por exemplo, essa questão da reclamação.
aqui disfarçada de ajuda, talvez para uma outra pessoa, assim, né? Que ela reclame. Tipo, assim, tu não faz nada, tu não sei o quê, papapá. Mas eu não sou desse tipo, não. Eu não digo, tu não faz nada. Vamos dar um exemplo bem clássico que acontece aqui em casa. Vai ter que ser aqui. A tal das garrafinhas de água. Eu vou reclamar? Não, vai parecer reclamação aqui pra vocês. Mas as garrafinhas, elas ficam todas assim juntinhas perto da torneira da pia, porque elas se enchem por osmose. A garrafinha ela sai da geladeira, vai. Fica perto da torneira, automaticamente ela se enche sozinha. Já cansei de reclamar. Quero comprar essa Agora a gente vai lá e enche essa garrafa. Tomou água? Tomou. Enche a garrafa, né? Não tô reclamando, tô mandando já. Então era muito mais fácil ficar. Essa garrafa, quem que botou essa garrafa? Quem que botou? Quem que botou? Ou fui eu, ou foi o André, ou foi o Lucas, um dos três botaram. As minhas eu encho. Né? Então eu ficava, quem que botou essa garrafinha aqui? Cara, enche a garrafa, tu tá aí perto da pia, vai lá, enche a garrafinha de água e bota de volta na geladeira. Sim, né? Ficar identificando quem fez Não. Então, esse tipo de reclamação não, mas talvez tenha outras pessoas que reclamem de outras coisas. E eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana, que a gente, pra entrar no campo da outra pessoa que tá reclamando, bastam 7 minutos escutando ela. Pra gente absorver aquilo que ela tá reclamando e tomar aquilo pra gente. A gente tá falando do tipo de reclamação assim, oi, bom dia, tudo bem? Como você está? Não tô nada bem. E daí minha vida tá... Blá, 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 blá. Entendi. Esse tipo de reclamação. Esse tipo de reclamação, sim. Pode ser um pedido de ajuda, um pedido de atenção, uma carência. Eu preciso contar para alguém que eu não estou me sentindo bem. Né? Porque talvez não tenha com quem desabafar. E talvez porque engula muita coisa e não consegue. E aí essa voz... E quando encontra alguém que dê atenção, que deu essa abertura, daí ela já desce com a ladainha, né? Mas pra te entrar no campo dessa ladainha, tu precisa de só 7 minutos. Só 7 minutos. Eu aprendi isso, eu ouvi isso assistindo esses vídeos que eu adoro, de Joe Dispenza e por aí vai. E também na medicina emocional, porque na medicina emocional a gente atende as pessoas e a gente pergunta o que tá acontecendo contigo hoje, né? Alguma coisa física ou emocional. Então, a pessoa vai dizer, quando ela diz, e ela começa, e eu, quanto tempo eu já, corto, porque eu não preciso entrar nesse campo dela. Eu só preciso que ela tenha consciência do que tá acontecendo com ela, para que ela consiga também se permitir a autocura, né? Mas se não, às vezes tem pessoas que ficam lá, às vezes, 10, 15 minutos falando, e daí, daí tu já entrou no campo da pessoa, daí a tua energia também já foi, baixou, daí tu já tá na mesma frequência, vibrando na mesma frequência que ela, e isso é imperceptível, isso tu não consegue. Então, fiquem ligados, 7 minutos para você entrar no campo da reclamação. E a fala tem um poder, né, muito grande, por isso que a gente tem que usar ela conscientemente, né? Aí, olha só, a pergunta agora, tu percebe como muda a energia quando reclamamos versus quando expressamos com consciência? Nossa, eu nem tinha me ligado da pergunta. Total. Nossa, total. A gente acabou de responder já. E até quando a gente não tá legal, e ainda que tu esteja, né, ruminando para você mesmo uma reclamação, a tua energia baixa. No momento em que tu pensa, não, vou mudar, vou fazer isso, né? Trouxe a consciência, né? Já começa já sobe a tua energia, tu já consegue lidar melhor. Né? Parece que é uma nuvenzinha assim escura que fica na frente, né? Uma névoa. Quando foi que a tua voz virou desabafo e não escolha? Nossa, profundo isso. Eu acho que ela é um desabafo quando a gente é inconsciente ainda do poder da fala, né? E ela se torna uma escolha no momento em que a gente se conhece, a gente sabe o poder que tem a palavra, né? E aí, por exemplo, hoje a gente tem consciência, ainda que a gente reclame em alguns momentos, né? Mas a gente sabe que não é bom. Né? Tu automaticamente pensa, cara, não posso pensar assim, eu não posso falar isso, eu tenho que, né? Porque a palavra, ela cria. Vou citar a Bíblia. E fez-se o verbo. Segunda coisa que eu sei da Bíblia. Bom. Tá vendo? Então eu acho que, né, quando tu tem consciência, ela, como é que é? Quando a tua voz é um desabafo e não uma escolha. Né? Ela é um desabafo, eu pelo menos entendi dessa forma, que tu sai em desabalar da carreira, né? Falando tudo que tu quer, a qualquer momento, para qualquer pessoa. A gente sabe que também a gente não pode falar qualquer coisa para todo mundo. Exatamente. Né? Isso, porque de vez em quando a gente precisa desabafar.
precisa. A gente faz isso, não faz, Tina? Faz, a gente faz aqui com vocês, inclusive. Inclusive. Estamos desabafando. Mas não é pra todo mundo também que a gente pode Não. fazer esse desabafo. E depende do tipo de desabafo. Geralmente é com uma amiga, com alguém mais próximo, né? Que, eu preciso te falar. Hoje, só de te falar ali, Já mudou tudo. já mudei. Eu tava assim, não tava me sentindo legal. E uma coisa tão besta. Isso que é o mais legal, né? Essa fala livre, né? Isso na psicanálise, eles falam, é umas das técnicas, né? A necessidade de falar livre. Como é importante a palavra cura, né? Como a palavra cura, né? E às vezes a gente precisa repetir muito a fala, falar, até se curar. Né? Por isso que eu acho que é mais preocupante alguém que não fala, que não solta a voz, do que alguém que só reclama. Porque alguém que só reclama, queira ou não, ele ainda está se expressando. Ele talvez não tenha consciência daquela expressão. Mas também aí tem outro ponto. Isso porque a gente conhece agora, né? Porque a gente está estudando, porque a gente vem nesse mundo de autoconhecimento, enfim. Mas esse poder realmente da palavra. Porque a reclamação, eu não sei. Eu já, na minha opinião, eu já não concordo muito. Eu prefiro ficar quieta do que reclamar, né? Lembra que eu falei antes? Sim. Porque eu acho que se eu ficar reclamando, eu tô, sei lá, com uma dor de cabeça, e todo dia eu tenho dor de cabeça, todo dia eu reclamo, tô de novo com essa dor de cabeça, e falo pra alguém dessa dor de cabeça, e reclamo dessa dor de cabeça, eu fico chamando essa dor de cabeça, eu não consigo pensar em outra coisa. Tá com dor de cabeça? Tá. Vai lá, toma um remédio, fica quietinha. Não fica reclamando dessa dor de cabeça. Mas no sentido do silêncio. Sim, no sentido do silêncio, porque não sei se eu consegui me expressar, acho que eu não consegui me expressar. Eu não sei nem se eu engulo, mas eu prefiro não reclamar. Eu entendi o que tu tá falando, agora entendi. Não reclamar. Tu disse assim, eu prefiro reclamar do que... Prefiro uma pessoa que reclame do que a pessoa que fica em silêncio. Não, eu digo do ponto de vista de cura da pessoa, tá? Eu fiz uma volta por trás. Mas será que ela consegue se curar reclamando? Não, mas pelo menos ela está se manifestando, eu digo. Entende? Porque a gente, Sim. No sentido de soltar a voz, ainda que ela Vamos seja... pensar numa depressão, alguma coisa Isso, ao menos ela está se colocando errado, né? Errado. Não é errado, né? Da forma como ela sabe, né? Sem consciência. Isso. Sem consciência, mas está se expressando. Agora, a pessoa que engole tudo, tu entende? No sentido de também cura, não é bom. de cura, eu acho que essa pessoa, ela fica muito cheia, né? Muito, é como se fosse uma água represada, sabe? Eu vejo dessa forma, uma água represada. O dia que aquela água sair, engolir sapos, né? O dia que aquela água sair, vai ser um problema, né? Vai ser... Não sei se vocês concordam, não, também, né? São reflexões. Que doideira que tá isso hoje. Tá uma doideira, é uma reflexão sobre fala ou não fala. A minha opinião é fala. A minha opinião é depende. Depende, fica quieto, minha filha. Se for pra reclamar perto de mim, fica quieto. Já segue a dica. Se é pra reclamar, fica quieto. Vamos lá. Aí aqui a gente vai falar sobre a voz que vibra. Qual é o som da tua verdade hoje? Nossa. O som da tua verdade hoje. Que poético. Será que a gente pensa numa música? Isso que eu pensei. Será que qual o som da minha voz? Eu acho que hoje eu posso dizer que é um som mais potente. Sabe? Tipo Queen, lá no Rock in Rio, em 1800 não. Lembra? Lembra aquela... Meu som é esse. Então é esse sim. Meu laríngeo ainda tá complicado. Tá complicado, ele precisa soltar mais. Mas eu acho... eu não consegui me identificar com essa pergunta. Tudo bem. Muito profundo. O som da minha verdade. Já imaginei o Fred Mercury. O som da minha verdade. Mas é potente. É uma potência, eu acho né? Que sim. Eu acho que agora eu me expresso muito mais através da fala do que antigamente, quando eu era adolescente, por exemplo. E com segurança. Com segurança. Tipo, hoje quando tu expressa... Tô conseguindo absorver a pergunta. Então, hoje eu consigo me expressar e me expresso de uma forma legal. Segura. Mais potente, mais segura
do que há muitos e muitos Com anos certeza. atrás, né? Aham, Eu a era uma gente adolescente tímida, que falava Aham. baixinho, é verdade, né? é isso aí. Que pouco falava. Sustenta teus pontos de vista hoje. Por Isso, quê? isso. Porque nós somos mulheres maduras, de 50 anos, e a gente E é a gente muito não legal. precisa concordar com tudo, né? Que nem aquele podcast lá. É A gente muito não legal precisa ter aquilo. também opinião pra tudo. Não, não precisa ter opinião. Até é chato, né? É cansativo, né? Ter opinião pra tudo. Às Se vezes a gente manifestar. não sabe das coisas, a gente se só fica dando suposições. Talvez seja isso, talvez não seja. Que nem a né? Mariachi falou. A Mariachi falou que às vezes elas falam lá no grupo, né? E eu só com os emojis. É. Coraçãozinho. A Déia se manifestando por emojis, né? A Déia conversa por emojis. É porque às vezes, tipo assim, eu não quero falar, não quero me Exato. manifestar, ou não tenho uma opinião sobre o assunto. Então, eu prefiro só, tá, joinha. Eu li a mensagem. Eu acho que a gente não tem que se manifestar sobre tudo, mas tem situações cruciais da nossa vida que é imprescindível que a gente se manifeste e sustente os nossos pontos de vista. Sim. Né? Que é o que a gente estava vendo naquele podcast. Então, assim, eu acho que é bem escolher as nossas batalhas. Né? Escolher as nossas batalhas. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta que não tá no nosso script. E, deixa eu ver se eu consigo formular ela aqui, tô pensando. E conversa fiada? O que tu acha de gastar a voz em conversa? Sabe aquelas conversas fiadas que não tem... Tá só falando dos outros, aquela coisa assim... conversa... Depende do tipo de conversa fiada, assim, né? Porque tem aquela conversa fiada que, sei lá, tá falando... Que é boa. Que é uma terapia, tipo, casual. Aquele momento que você começa aquelas bobeiras e começa a rir. Aí eu lembrei agora das gurias lá no espaço, que daí elas estavam falando de chás e não sei o quê, e daí já entra uma com uma mente mais maliciosa e chá de, né, do pau doce, do pau seco, do pau amargo. É um tipo de conversa fiada que não agrega em nada, mas que é divertida. Tipo assim, sabe que... Não prejudica. Não agrega, mas não prejudica. Não tá falando de ninguém além do... Isso. Do chá. Mas agora, esse tipo de conversa fiada, que é fofoca, eu não... eu me incomoda bastante. Fofoca, novela, a gente já comentou sobre isso, que me incomoda. Esse tipo de conversa, né? Eu já fui noveleira, sabe? Já fui bastante noveleira, mas eu não consigo como hoje. é que chama? Influencer? Nossa, que tédio. Eu nós seremos influencers. Mas o nosso conteúdo é mais interessante. Pra mim eu me seguirei. Eu também. Eu me seguirei. Eu sou super minha fã. Eu também. Por quê? Pra ti, e tu, como é que tu vê esse tipo de conversa? Me incomoda. Novela hoje me incomoda. Às vezes eu né, tô num ambiente que tá ligado. Tu reparou como eles gritam na novela? E é uma coisa que... Nossa, tu não assiste, né? Não assisto. Nossa, me incomoda. Aquilo chega a ser estridente pra mim, sabe? Eu acho que eu ando meio autista, porque eu sou meio... Mas é porque gritam. E se tu precisa gritar muito, é porque tu não tem nada pra falar. Tem que gritar demais, tá faltando muita coisa. Então, sabe? E sempre aqueles diálogos meio pobres, né? Meio, né? Sei lá, umas coisas assim que nada a ver. Então, realmente, o uso da voz pra isso me incomoda. Agora. Tina, tu já percebeu que a tua voz muda quando tu fala com quem tu ama? O André tá chegando, tomara que ele não entre por aqui, mas ele vai entrar. Vamos ver então como é que vai ficar a tua voz. Vamos ver como é que a voz vai ficar. Quando ela vai chegando a pessoa que ela ama. Ao vivo, gente. Então, e daí, tu percebe que muda? Eu acho que sim, acho que fica mais... Mais melhorzinho. Tipo, com a minha filha, né? Fica mais... Fica um beijinho, aquelas coisas assim, mas... com gato. Com gato, meu Deus. A cara daqui, tipo... Fica falando com essa vozinha ridícula, mana. É assim, a voz muda. Não, mas muda, realmente. Geralmente, a gente percebe mais com os filhos, ou às vezes com pais mais idosos. Em audiência, como a minha voz em audiência mudava. Porque eu não sei o que... E eu tinha... muda, ela ficava mais forte, assim, e se alguém se metesse quando eu tava falando, eu ia aumentando, sabe? Propositadamente, tipo, eu estou falando ainda. Era uma coisa assim, parecia um personagem. Era um personagem. Te impor, né? E a maneira que tu vai te impor, além da voz também, na tua postura, enfim, tudo cansativo, isso, né? É cansativo isso. É diferente se eu achava muito cansativo. Normalmente eu saía das audiências muito exausta. Muito exausta. Tem que ter muita atenção, né? E sempre achei muito cansativo. Mas era, né?
tinha que fazer, beleza. E a voz mudava. Olha, eu falei que ele ia entrar por aqui, ele não entrou. Tu viu a voz? Mudou. Beijo, moço. Então, Tina, como seria se tu falasse contigo mesma com a doçura que tu fala com a Bruna, por exemplo, ou com quem tu ama? Seria uma molengona. Tô brincando. Comigo é assim. Por que tu tá falando assim nisso? Por que tu tá falando assim contigo mesmo? Comigo é assim, Tina Paula, não faz isso. Mais ou menos assim. Né? Vamos lá. Não, tu consegue, vamos. Assim, eu sou meu personal. Pois é, eu tô pensando agora que eu até falo comigo com doçura. Eu acho que sim. Às vezes eu não falo com quem eu amo com doçura, mas geralmente comigo. Ai, André, por favor. De novo, também. André. Que tu fez isso? Não falo braba comigo mesmo. Não, daí eu falo, não, tudo bem, vai passar, já vai passar, fica tranquila, vai dar tudo certo. É mais ou menos assim, como é o diálogo interno. Né? Nossa, já tá acabando aqui, agora que eu vi. Meu Deus. O que te faz sentir viva? O que te faz sentir viva quando fala? O que me faz sentir viva quando fala? Alguma coisa que tu fala. Sim, que eu gosto muito. Que te faz sentir viva. Eu, quando eu falo sobre, por exemplo, coisas relacionadas à psicologia, à psicanálise, à constelação, a minha expressão muda. Não só a voz, mas a minha expressão. Porque me faz feliz. São assuntos que me fazem feliz. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de conhecer, eu gosto de entender, eu gosto de ir a fundo. Baralho cigano, essa parte de essas coisas, eu gosto de conhecer, sabe? Então, realmente muda isso. Eu gosto de refletir. E que a gente fala com prazer, assim, com prazer, né? Com alegria. Minha voz vibra bem. Eu também. Geralmente, aquelas coisas que a gente... que a gente gosta de fazer. E que daí a gente fala de uma outra maneira. A nossa voz, ela fica, ela vibra. Porque a nossa voz é vibração, né? Certo. E ela vibra alto. Então, a gente precisa usar esse instrumento melhor, né? Achei muito bacana esse título, assim, né? A gente precisa usar a nossa voz. A nossa voz de uma forma... Não só para reclamar. Não, consciente, né? Consciente. Então, pra gente finalizar, Tina, quais as palavras que tu gostaria de deixar ecoando aqui no nosso podcast? Tô brincando. Deixa eu pensar. Ecoando. Solte sua voz. Quando eu falo solte, são assim expressões que eu gosto. Solte a sua voz, salto de fé. Mas são expressões que eu gosto, que eu sempre lembro. E eu acho que no sentido de valorizar, né, essa voz. Valorizar a expressão, né? Expresse, né, com a sua voz sentimentos melhores. Né? Inclusive, o respeito e o amor que você tem por você mesma, né? Porque daí a gente vai impor o limite sem ter que brigar. Vai conseguir contornar esses limites. Será? A gente tem hábitos, né? Pode ser que a gente repita, né? Tipo, daí a gente para e pensa, não precisava ter falado assim, né? Dava pra ter falado blá, 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 blá. Né? Mais bonitinho. As palavras. Parece aquela menininha, lembra? Aquela menininha que repetia, vamos soletrar as palavras. Alice das palavras. Alice das palavras difíceis. Não sei, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que se fosse, não sei se realmente só essa questão de palavras, mas, né, a nossa expressão já é. Pra gente tentar manter a vibração da nossa voz, do mesmo jeito que a gente fala das coisas que a gente gosta, que foi essa última pergunta, né? Como a gente muda, só tá aqui no podcast, já mudou. De como a gente começou o podcast. Meu Deus! Temporal, total, gente. Como é que é? A porta abriu sozinha. Tudo bem, gente, tá um temporalzão aqui. Temporal. Mas seria realmente isso, da gente tentar se expressar sempre dessa maneira. Com a vibração. Com essa mesma vibração, daquilo que a gente gosta. Quando a gente fala das coisas que gosta, né? É verdade. E essa vibração da alegria, eu gosto tanto da vibração da alegria. É verdade. Combina muito. Trazer alegria, né?
pra tua voz, pro teu dia a dia, pra te manifestar dessa forma. A gente sabe que não é fácil, que nem, né? Com certeza, Tem nossa. tudo um mar de rosas, sempre. Não, e a gente acostuma muito aos comportamentos, né? Se Ao perceber, reclamar, né? a gente acostuma, o mau humor, a gente acostuma. A gente cria essas crenças, tipo assim, ai, de manhã eu tenho mau humor, sempre não tem. Dá pra mudar, cara. Bom dia! Faz diferente. Faz diferente. Tipo, tenta fazer diferente, né? Como é que a gente disse, não é se arrisque, se instigue, faltou a Solte palavra. suas asas. Não, solte suas pés. Se, meu Deus, gente, eu esqueci a palavra. Chamar a Alice. Se lidere. Chamar a Alice para me ajudar nas palavras. Maravilhosa. Se desafie. Faltou a palavra. Pronto. Se desafie todos os dias a mudar. Se desafie. Nada é. Tudo está. Sempre tudo está. A gente não é. A gente está. Né? E tudo é muito rápido, a vida é muito rápida, a gente tem que aproveitar essas ferramentas que a gente tem, né? E a palavra, né, a voz é uma ferramenta maravilhosa. Não é à toa que tá, ó, problema de tireoide, por quê? Mas a gente tá expressando a nossa voz aqui, ó. Tu acha que é todo mundo que consegue, que tem essa coragem de meter a carinha aqui? Eu pensava nisso essa semana, eu falei, cara, antes de eu fazer um vídeo, isso, até a gente conversava sobre isso, eu não tinha coragem de fazer um vídeo. Agora, mudou tudo. Muda, né? Mudou completamente, até a gente se ver. Como é bom se ver as tuas expressões, os seus trejeitos, a tua voz, escutar a tua voz, né, as expressões. Exatamente, escutar a nossa voz. Eu gosto muito de escutar. Voz. Aí eu mando áudio, daí eu me escuto. Aí às vezes eu digo pra pessoa, me escuta no 1.5, no 2.0. Porque nós falamos mais lento, né? Eu falo mais lento e você também, né? A gente tem uma voz mais pausada. Porque às vezes nem tenho paciência de me escutar, né? Porque é muito devagarinho. Então me escuta mais rapidinho, que é melhor. Mas é bom a gente se escutar. É bom a gente ouvir o que a gente falou. É bom, Nós temos então, uma voz. Não só internamente. Escute a tua voz, solte a tua voz. E ela tem que ser escutada por nós. Por nós. Quem não quiser que me escute, eu escuto a minha voz. Então, maravilhosa, chegamos ao final do nosso 6º episódio da 2ª temporada. Vem com a gente, solte a tua voz, curte, compartilha. E segue a gente no YouTube, no Instagram. Não sei se vocês perceberam, mas não foi pro Spotify. Pois não foi pro Spotify. Não foi pro Spotify, porque eu perdi o acesso do Spotify e também lá tinha poucas visualizações. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo aqui no YouTube, tá tudo certo no Instagram. A gente segue. Vamos. A gente segue. Enquanto a gente se seguir, a gente segue, cara. Isso aí. Beijo. Até o próximo caos.